Ora, como tínhamos visto na nossa última sessão, nós temos sempre a necessidade, não é, em todos os projetos, de ter algum controle de versões. Nem sempre o nosso software terá a mesma versão instalada nos mais variados ambientes. Existem também vários ambientes onde o nosso software vai viver. Ou seja, temos nomeadamente aqui um ambiente de desenvolvimento em que nós vamos estar a incluir ali novas alterações, novas features, correção de bugs, etc. Portanto, será onde os desenvolvimentos vão ocorrer. Muitas vezes não têm sequer dados que sejam reais nas bases de dados, têm dados fictícios, só mesmo para garantir que têm lá informação para vocês conseguirem testar as vossas APIs, a vossa base de dados, o esquema da base de dados, etc. E isto denomina-se então aqui como um branch de desenvolvimento, como tínhamos visto, onde em cada um destes branches nós podemos marcar aqui versões no tempo que traduzem as alterações que fomos fazendo no código. Portanto, aqui a 10/12 fizemos um marco no tempo, que vimos que tem o nome de commit, e neste marco do tempo nós conseguimos visualizar quais foram as alterações que foram feitas e ter acesso ao código que estava desta linha vermelha para a esquerda, ou seja, para trás no tempo, e depois o código que teve a sua atualização, não é? A versão atual. Depois vimos também que existiu aqui mais um outro commit aqui também, e isto é então a linha do tempo. E isto é todas as versões do nosso código para o ambiente de desenvolvimento, ou seja, para o nosso branch de desenvolvimento. Depois, vimos também que o nosso software pode viver, lá está, em vários ambientes. Um desses ambientes é o ambiente de QA ou testes. QA significa Quality Assurance. Testes, pronto, é testes. E o que vai acontecer na maior parte dos casos é que existe depois aqui uma derivação do código que está em desenvolvimento para ser colocado em testes. E podem existir aqui commits também em testes, não é? E será, por exemplo, neste branch que nós vamos testar se o nosso produto está corretamente implementado, não é? Se não tem bugs, se não tem se o funcionamento é aquele que nós estávamos à espera, não é? Dos tais testes funcionais que vimos no início desta UFCD, serão sempre feitos aqui num ambiente de qualidade, num ambiente de testes, para, lá está, testarmos e levantarmos algumas questões, não é? Se existirem bugs ou algo do género. Depois, se estes testes que são feitos em Quality Assurance passarem, não é? Forem feitos com sucesso, significa que o nosso software está a comportar-se como era suposto. Nós fazemos então uma publicação em produção, ou seja, existe aqui um outro branch de produção onde nós disponibilizamos este software para ser utilizado no dia a dia, não é? Seja um software que seja aberto, não é? Que qualquer pessoa pode utilizar, seja um software pago, seja um software interno, o que seja, mas existe aqui o ambiente de produção que é onde o nosso software vive, não é? Portanto, se vocês pegarem aqui um exemplo prático, se pegarem no vosso telefone e acederem a uma aplicação qualquer, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o que quiserem, aquilo que vocês vão estar a utilizar é a versão de produção, não é? A versão que toda a gente utiliza. Garantidamente que o WhatsApp tem uma versão neste momento que está em QA, onde estão a fazer alterações ou correção de bugs ou o que seja necessário. E existe também, obviamente, uma versão de desenvolvimento, que é onde os developers vão adicionando novas features, corrigindo bugs, etc. Portanto, obviamente, estas versões não são acessíveis pelo público, hão de ser quando essas
versões passarem de QA para produção. Quando passarem para produção, vocês têm um update para fazer no vosso telefone, fazem e passam a utilizar aquela versão nova da aplicação. Portanto, é dessa forma que o que está em desenvolvimento pode passar até a produção. Pronto, então vimos aqui estes conceitos, ou seja, o conceito de repositório, que é onde todo o nosso código vive, com as várias versões, está dividido normalmente em branches, ou seja, que são estas três que temos aqui, estes três branches, e em cada um dos branches vamos ter um commit, ou vários commits, que são então os registros de alterações no nosso código. Ok? Depois, deixem-me voltar aqui, só para vermos normalmente o que é que acontece. Tínhamos aqui também neste diagrama qual é que era o fluxo normalmente utilizado para haver estas junções de código, não é? E também aqui a noção de feature branch e bug fix branch. Ou seja, vamos olhar novamente aqui para a linha do tempo e vemos que temos à mesma os três branches, o master, o main, ou produção, quiserem chamar, mas normalmente eles têm este nome, ou master ou main. Temos o branch de QA, temos o branch de dev e depois vamos ter estes branches aqui pequeninos. Mas já vamos lá então ver. Aquilo que normalmente acontece é há a criação de um repositório e vem sempre com este branch de main, é o primeiro. Então o que normalmente se faz é a criação de um novo branch a partir de main, chamado QA, e depois a criação de um novo branch a partir de QA, que se vai chamar dev. Depois, o que acontece é, em desenvolvimento, existem aqui, por exemplo, uma feature para implementar e um bug para corrigir. Aquilo que normalmente se faz é a criação de um novo branch com base em dev, que vai ter feature barra nome da feature que estiver a implementar, e depois aqui dentro estas linhas vermelhas são os commits. Portanto, vocês enquanto estão a trabalhar no vosso feature, nome feature, vocês estão a fazer commits e quando chegam ao final da vossa feature, ou seja, a feature está completa, o que vocês têm de fazer é um pull request, ou seja, um merge do vosso código via pull request, que é nada mais nada menos do que dizer, olha, eu quero fazer uma junção, não é? Uma união, para que o código que está neste feature branch passe para dev. E fazem então um pull request, que é este que está aqui ainda. Este já é outro. Portanto, é este que está aqui. Entretanto, houve também aqui um outro pull request de dev para QA e neste momento a malta do QA, os testers, conseguem ver já esta feature implementada. Já estamos aqui nesta fase do tempo. Portanto, este código já passou para aqui, daqui já passou para QA. A partir deste pull request, os testers já têm acesso a esta feature. Mas ainda não têm acesso, por exemplo, a este bug a ser corrigido. Não é? Só vão ter neste momento aqui. Porquê? Porque enquanto vocês fazem a vossa feature, fazem um pull request e fica publicado aqui em QA, a mesma linha do tempo em que os testers têm esta versão de QA, vocês estão a trabalhar no vosso bug fix. Portanto, criam um novo branch chamado bug fix, barra nome do bug, que estão a corrigir, vão fazendo os vossos commits, fazendo o vosso trabalho normalmente, chegam ao final desse trabalho e dizem, ok, então agora eu vou fazer um pull request para dev, sempre para dev. Então fazem o pull request para dev, é aprovado e o código que vocês tinham aqui neste branch já passa a estar em dev. Mas o tester, nesta altura, ainda não tem esse código para poder testar. Não é? O que é que acontece? Acontece que há necessidade de nós passarmos este código do bug fix para QA, para o tester testar este bug fix. Então há necessidade de criarmos um pull request de dev para QA
de modo a que o código que está em dev, que já nesta altura do tempo inclui este bug fix e este feature, nome de feature, embora este nome de feature já tivesse sido passado nesta primeira publicação para QA, mas este bug fix já vai ser incluído então em QA. Portanto, faz-se o pull request dev para QA e fica aqui este código atualizado em dev e em QA. Vimos que os testes correram bem, continuamos no tempo e fazemos um deploy para master, ou seja, para produção. Neste momento aqui, neste marco do tempo, nós já estamos com o nosso feature, nome feature, em produção e o código que foi feito aqui neste bug fix, nome do bug, também já está em produção nesta altura, porque existiu este pull request, passou isto para QA, existiu este pull request, passou isto para QA e houve uma passagem de QA para main aqui neste momento. Portanto, quando a publicação é feita em produção, já inclui o código que vocês desenvolveram aqui. Depois eu criei aqui mais um pull request para QA e outro para main, embora não tenha existido aqui nenhuma alteração, mas imaginem que enquanto isto tudo estava a acontecer, existia aqui mais um feature branch que vocês estavam a desenvolver, acabavam, depois faziam PR para dev, dev faziam PR para QA e de QA faziam PR para main e era publicada essa versão do software. Okay? Depois, o que é que nós vimos também? Pergunto, até aqui alguma dúvida, alguma coisa que queiram que eu repita? Não. Não? Ok. Então, depois disto, nós tínhamos visto propriamente no GitHub, não era? Portanto, deixem-me abrir aqui o GitHub de modo a mostrar-vos o que é que tínhamos lá. Era este GitHub 2024, se eu não me engano. Portanto, o que é que nós tínhamos inicialmente no GitHub? Tínhamos então que tínhamos, ou seja, na nossa página tínhamos os nossos repositórios. Dentro dos nossos repositórios iríamos ter aqui nesta primeira fase, aqui nesta primeira tab, o código que está aqui indicado. São esta estrutura de ficheiros que nós podemos navegar. Inclusive, eu fiz aqui uma aplicação em consola, não é? E então ficou aqui este código. Mas podemos oscilar entre as várias versões, não é? Portanto, se formos aqui ao main, podemos ver a versão de QA e podemos ver a versão de dev. Inclusive, até nos indica aqui, este branch está com 2 commits à frente do main e 2 commits behind do main. Portanto, temos aqui a possibilidade de vermos as nossas funcionalidades em desenvolvimento, vermos qual é a versão que temos para QA e em main. Depois, o que é que nós temos ainda? Eu vou voltar aqui a dev. Podemos olhar para os nossos commits para vermos quais foram as alterações que foram feitas no código. Por exemplo, eu vou abrir este commit e este commit tem esta mensagem, dizer change background color e a message, e changes background color to dark gray and the message. E efetivamente acontece isso, porque a color estava como cyan, passou a estar como, aliás, isto é o foreground, eu alterei foi o background, coloquei aqui um background em dark gray e alterei a mensagem de hello world para hello.net 001. Portanto, foram estas as alterações que foram feitas neste commit. Voltando atrás, posso olhar para outros commits. Portanto, neste commit eu adicionei aqui uma nova mensagem e indiquei aqui o que é que tinha feito. Depois temos também os pull requests, ou seja, podemos ver o próprio pull request quando é feito, cria
um commit, não é? Mas, essencialmente, podemos ver aqui todos os pull requests que tínhamos. Portanto, aqui nos pull requests não temos nenhum open, mas podemos ver os closed. Okay, vamos ali aos closed. E temos então aqui os PRs todos que foram abertos. Portanto, temos aqui o console for color change, foi um PR, em que eu indiquei aqui nas notas do PR que tinha alterado a cor para cyan e indica aqui quais foram os commits que foram feitos neste PR, não é? Depois posso ver individualmente os commits e o que é que eles continham, quantas files é que foram mudadas, consigo ver tudo o que foi feito neste PR. E temos aqui também uma coisa importante que é o estado. Quando tem aqui o estado merged, significa que já foi feita a união entre os dois branches, portanto vocês já não precisam de fazer nada mais aqui. Se tivesse active, por exemplo, significava que ainda havia a necessidade de fazer pronto, a aprovação e o merge desse código. Depois, temos aqui então os nossos 5 PRs. Exato. Depois, o que é que tínhamos visto mais? Isto lá está, vocês acedem à vossa conta e vão ter aqui os vossos repositórios, não é? Ou podem ir aqui ao repositories e veem todos os que vocês têm. Eu criei este aqui do GitHub e pronto. Vimos também aqui nos settings o que é que vocês podiam fazer, ou seja, podem mudar o nome do repositório, dizer qual é que é o default branch, no meu caso é o main. Temos aqui a possibilidade de ter issues, sponsorships, discussions, ou seja, tem aqui uma série de coisas que vocês podem fazer. E esta parte aqui do Danger Zone é para vocês alterarem a visibilidade do repositório. Por exemplo, atualmente este é privado, vocês podem colocá-lo como público, desativar as Protection Rules de branches, transferir o ownership. Ownership é, ou seja, transferir quem é que é o dono deste repositório, arquivar, fazer o delete. Portanto, tem aqui uma série de opções que devem ser aplicadas com cuidado, porque lá está, fazem aqui alterações significativas. Ok? Depois, o que é que nós vimos também? Vimos que nós, para criarmos aqui um branch no GitHub, ou um repositório no GitHub, abríamos aqui o nosso Visual Studio e criávamos um novo projeto. E eu vou criar aqui um projeto, pode ser uma Azure Function. E vou dizer aqui que é Function Test. Bem, isto criei uma Azure Function, mas poderia ser outra coisa qualquer. E vou utilizar o Isolated, sim. Pronto. O que é uma Azure Function? Essencialmente é um pedaço de código, uma função que vocês podem publicar no Azure. O Azure é a cloud da Microsoft para executar pronto, alguma ação que vocês queiram fazer. Não é? E em vez de terem um servidor dedicado e tudo mais, não, publicam isto no Azure, têm depois um trigger e isto depois faz aquilo que vocês colocarem aqui neste pedaço. Mas pronto, isso não é importante para esta questão. O que é que nós depois fazíamos? Adicionávamos então aqui ao Source Control, o Git. Iríamos escolher se queríamos utilizar o GitHub ou o Azure DevOps. Vamos utilizar o GitHub. O Azure DevOps também é uma ferramenta parecida com o GitHub, mas é da Microsoft. Escolhemos aqui o GitHub. Vocês devem colocar aqui as vossas contas do GitHub através do Add Account.
Vamos deixar isto com o function test. O git ignore devemos deixar default do Visual Studio para não serem enviados para o git. E isto é muito importante, não serem enviados para o git bins, OBJs e coisas do género. Não é? Os assemblies não devem ser publicados no version control porque aquilo depois vai ter um caminho diferente daquilo que vocês estão à espera e só dá problemas. Portanto, é para vocês terem o código e depois a vossa versão do .NET é que fica encarregue de fazer o build daquele código que lá está e não utilizar os assemblies que vêm do Git. Não se faz dessa forma. Portanto, muito importante deixar o Visual Studio aqui selecionado. Depois, License Template podem pôr None ou MIT, ou seja, para ser open source. Se querem adicionar um README ou não. Eu tenho aqui o nome do repositório, uma descrição e se o repositório é privado ou público. E depois é fazer então um create and push. Eu vou gravar isto. E a partir do momento em que vocês têm aqui este main, já tem o version control criado. Se eu for aqui ao meu GitHub, vocês vão ver que nos repositórios já há bocado tinha 22, já tenho 23 e tenho aqui este function test em que tenho o código aqui. Não é aqui. Aquele código que vocês viram é este. Portanto, tenho aqui o meu código. Desta forma, vocês depois podem fazer alterações. Imaginem que eu queria utilizar outra mensagem de log. Podia, por exemplo, dizer HTTP. Vou dizer aqui finished. Finished. Só algo assim deste género. Se eu fizer esta alteração, vou depois aos meus git changes, vou ter aqui os meus ficheiros alterados. É importante vocês, antes de fazerem um commit e antes de fazerem um PR e tudo mais, garantirem que sabem quais são as alterações que estão feitas. Portanto, carregam duas vezes em cima e isto vai-vos dizer quais são as alterações. É muito importante isto ser feito, que é para vocês não fazerem commit de coisas que não querem e depois vão para lá erros e coisas do género. Portanto, tenham sempre atenção quando estão a fazer commits, a ver se realmente é isto que vocês querem fazer. Porque às vezes, imagina, vocês estão a desenvolver e vão ter este problema no projeto final, vão estar a fazer testes, vai ficar lá código esquecido, perdido. Vocês fazem commit daquilo e não veem que estão a fazer commit daquilo, depois vocês vão dizer: epá, poça, agora tenho que voltar aqui atrás e tenho que fazer um novo commit para retirar este código que estava aqui a utilizar para fazer testes e coisas do género. E não há essa necessidade, devem sempre ver esse commit. Ou então, na loucura, vocês têm uma pipeline de CI, CD, ou seja, com publicações automáticas e builds e aquelas coisas todas. E se vocês fazem um commit de um projeto que não está a compilar, pode ser um problema grande. Portanto, se eu pagar aqui este ponto e vírgula, fizer um commit disto assim, quem for executar vai ter um problema imediatamente porque não consegue fazer o build da aplicação, porque a aplicação não compila. Portanto, tenham sempre também atenção a isso, a fazerem um build do projeto antes de fazerem os pull requests e tudo mais. Os commits, pronto, se fizerem commits diretamente num branch assim principal, façam sempre, vejam sempre se têm aqui o rebuild com sucesso, de modo a que isso não aconteça. Ou seja, vão aqui ao build, fazem rebuild, como eu fiz, e ele vai dar aqui rebuild all, one succeeded, portanto temos o nosso projeto a compilar sem problema. Portanto, posso fazer aqui um commit. E vou dizer add logging message. Algo deste género. Se eu fizer commit all aqui, esta alteração existe apenas no meu repositório local. Okay? Quando eu faço commit all, eu estou a fazer alterações no repositório, eu consigo ver os commits, consigo andar
para trás nas versões e tudo mais, mas estou a fazer apenas localmente. Quando vocês querem passar isto para o GitHub, devem fazer sempre push a seguir. O que é importante também? Sempre que há alterações, fazer sempre um pull para garantir que estão a trazer as versões mais atualizadas do código. Imagina, vocês estão a trabalhar aqui num projeto com um colega vosso. Ele está a fazer uma correção de um bug e vocês estão a fazer uma correção de outro bug. Ele faz a correção, faz o pull request para dev, não é? Dessa correção. Vocês estão a trabalhar em branches separados. É importante vocês, quando forem fazer o vosso pull request, ou forem criar um branch novo, ou o que quer que seja, fazerem sempre o pull das alterações que foram feitas naquele branch, de modo a que tenham sempre o código mais atualizado possível. Ok? E essencialmente, a nível de Git, para já, aqui numa. Isto depois tem muito mais coisas sobre os resets, os cherry picks. Temos aqui uma série, os merge que vocês podem fazer aqui diretamente, mas não devem. Um, a menos que seja para fazer o merge de alterações que já venham do GitHub. Mas, ou seja, tem sempre aqui mais coisas. Mas aqui é um nível mais introdutório. É essencialmente isto que vocês precisam para começarem a utilizar o Source Control e começarem a mexer nisto e ganharem alguma prática. Como vos disse na última sessão, isto é uma ferramenta muito utilizada no dia a dia, não é? E é muito importante vocês terem alguns conhecimentos disto. Isto não é difícil, é tudo uma questão de alguma prática, mas não é difícil, mas as funcionalidades são muito boas. Ok? Permite-vos saltarem de versão em versão com muita rapidez e às vezes, imaginem, vocês precisam de. Estão a trabalhar numa coisa qualquer e precisam de testar o código que está em produção na vossa máquina local. Vocês podem guardar as alterações que estão a fazer através de um stash, por exemplo, e mudar para o branch de main, fazer o pull, testam o que têm a testar, voltam ao vosso branch de feature, aplicam outra vez o que tinham em stash e continuam o vosso trabalho como se nada fosse, em vez de andarem à procura de quais são as alterações que têm que fazer e cortar código, copiar código e meter no notepad, bem, aqueles filmes todos necessários para que isso seja possível. Portanto, o Git ajuda-vos muito nesse aspecto. Perguntas, questões, dúvidas? Não? Ok, então eu vou parar aqui a gravação. Ora, então nós aqui no primeiro exercício temos criar um projeto do tipo Blazor Server, de seguida adicionar Source Control ao projeto e criar um repositório denominado testes Blazor. Este repositório deve ser privado e ter a seguinte descrição: exemplo de repositório do GitHub para testes Blazor Server, configurar a opção Git Ignore para Visual Studio e, após esta criação estar concluída, efetuar um commit desta criação para o branch main com a seguinte mensagem: criação do projeto e fazer push do mesmo. Vamos então criar aqui um novo projeto e vamos criar um Blazor Server App. Vamos chamar a este projeto o testes Blazor. Eu não sei se porventura eu já não terei algo deste género. Não. Vamos deixar aqui o .NET 7, não vamos fazer aqui mais nada com isto e vamos então criar. Neste momento temos então o nosso projeto criado. Okay? Portanto, se eu correr este projeto, vai então
abrir aqui uma janela no browser para o nosso projeto em Blazor. Com o counter, este fetch data, pronto, com estas três páginas. Vamos fechar isto. Depois, o que é que nós precisamos? Então, adicionar isto a um source control. Temos aqui em baixo o botãozinho Add to Source Control. Vamos carregar e aparece-nos aqui a opção de qual é que é o Source Control que nós queremos e vamos selecionar o Git. O que é que nós vamos então fazer? Vamos deixar este local path sem mexermos. O git ignore vamos deixar o do Visual Studio. License template, se não quiserem colocar nada, não tem problema. Se não, colocam o MIT. Eu vou colocar o none. A nossa conta do GitHub. O nome do repositório e agora a descrição. A descrição nós temos aqui que é exemplo de um repositório do GitHub para testes de Blazor Server. Portanto, eu colo aqui esta descrição. Visibilidade, para já, vamos colocar então como privado. Quando vocês depois estiverem a resolver um exercício assim parecido, vão ter de colocar isto como público para eu conseguir depois ver. Mas para este efeito, vamos criar aqui um privado e fazemos então um create and push. Temos aqui a indicação que isto começou a ser criado no GitHub. Temos já então este branch main aqui, portanto, isto já está criado no GitHub. Vamos lá ver. Temos aqui nos repositórios testes Blazor. Portanto, e este testes Blazor foi adicionado agora. E tem então aqui os ficheiros respeitantes a este projeto. Okay? Depois, dado que isto já está no GitHub, vamos então passar aqui para o exercício 2, que é então fazer a criação de um novo branch baseado em main com a designação dev. E há duas formas que vocês podem fazer isto. Vocês podem criar o branch aqui no GitHub ou podem criar o branch no Visual Studio. E depois têm que fazer é push para o GitHub. As duas formas são corretas, não é? Neste caso de branch. Se vocês quiserem fazer na forma de GitHub, eu vou fazer das duas formas para vocês verem. Depois apago o branch. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui ao main, não é? E temos a possibilidade de find or create a branch. Portanto, podemos procurar ou criar um novo branch. Eu vou criar aqui o branch dev. E vai-nos indicar aqui esta opção, create branch dev from main. Se eu clicar, neste momento, eu tenho o branch main e o branch de dev. Portanto, tenho estes dois branches criados. Contudo, se eu for aqui ao Visual Studio, eu só tenho ainda o branch de main. Mesmo que eu vá aqui aos remotes, eu só tenho o branch de main. Então o que é que eu tenho de fazer? Tenho de ir aqui ao Git Changes e dizer, ok, o repositório do GitHub está atualizado face a isto que eu tenho na minha máquina local, portanto eu vou fazer um pull. Okay, para me dizer que não temos nada para fazer pull neste branch, contudo, se eu for aqui aos remotes, já tenho um novo branch, que é o origin dev. Portanto, isto é o que existe no GitHub, o locals é o que existe localmente. Vamos fazer então aqui no remote e clicamos duas vezes em cima do origin dev. O que é que vai acontecer? Vai ser criado um local ou dev e temos então os branches criados. E existe o remote dev e o remote main e temos as duas coisas
sincronizadas. Agora, podemos fazer ao contrário, que é o seguinte, eu vou fazer checkout para main, vou apagar este de dev, portanto, aqui nos locals já não tenho isto, nos remotes eu vou também fazer o delete. E se vocês depois forem aqui ver, já temos um 404 porque não existe um dev, só existe um main. Portanto, já só existe este main. Portanto, dá para criar através do Visual Studio e mandar para o Git, dá para através do Visual Studio apagar do Git, dá para criar no Git e depois trazer para o Visual Studio, portanto fica como vocês acharem mais fácil. Se vocês quiserem fazer a criação via Visual Studio, vamos então aqui onde diz New Branch e vai-nos perguntar, ok, qual é que é o nome do branch? É dev, baseado em que branch atualmente existente. Só temos um, que é o main, portanto deixamos isto e deixamos o checkout branch, na medida em que, quando criar este branch dev, automaticamente muda o branch que estamos a trabalhar de main para dev. Criamos e veem que o branch dev já existe aqui localmente. Mas, atenção que o main tem esta bolinha verde, o dev não tem esta bolinha verde. Porquê? Porque não está sincronizado, digamos assim, com o GitHub. Não está, o head disto não corresponde ao que existe no GitHub. Portanto, nós precisamos de fazer com que ele apareça no Git. Porque se eu vier aqui ao Git, só tem ainda o main. Então o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer um push deste branch. Portanto, essencialmente, o que o push faz é pega em tudo o que aqui está, a nível de commits e criação de branches e tudo mais, e envia para o GitHub. E, essencialmente, se vocês fizerem isto, vamos ter então o branch já criado no GitHub. Portanto, vamos olhar para isso mesmo. E se fizermos aqui um refresh à página, vamos ter o branch main e o branch dev já criados. Ok? Até aqui, dúvidas, questões? Algo queiram perguntar? Não. Não? Okay, vamos passar então para o exercício 3, que é fazer a criação de um novo branch baseado em dev, denominado feature/new-page, onde devem fazer a criação de uma nova página chamada welcome, que deverá ter algum texto à escolha, no final fazer commit e push às alterações. Portanto, há necessidade de eu criar um novo branch, há necessidade de eu desenvolver lá essa feature que é a criação de uma nova página e depois fazer commit e push a essas alterações que eu estou a fazer. Não é? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou ao Visual Studio e vou criar um novo branch. Este novo branch eu vou-lhe chamar então feature e vou dizer new page. Portanto, e faço create. Ao fazermos isto, o branch só existe localmente. Okay? Só existe aqui nos locals. Se formos ao remote, não existe esse branch. Mesmo que vocês... Eu não vou fazer push, mas podia fazer aqui um fetch para ir buscar as alterações ao repositório, mas o fetch só vai ver se existem alterações. Não as vai fazer, não as vai buscar como o pool vai mesmo buscar, o fetch só vai perceber se existem alterações ou não. Portanto, ao fazermos isto, mesmo que eu vá ao remote, veem que não está ali. O que é que eu vou fazer? Vou criar uma nova página. Portanto, vamos fazer aqui algumas alterações a isto. Portanto, isto quando arranca vai para o index. Eu vou criar aqui uma nova página. Vou criar como Razor Component.
para... há bocado eu criei como Razor Page, mas não era isso que eu queria fazer, era um Razor Component e passo-lhe só a indicação que é uma página. Page e o seu URL vai ser barra welcome. Portanto, se vocês forem localhost, tal, barra, deixarem só na barra, vai para o index. Se fizerem barra welcome, vai aqui para esta página nova que eu acabei de criar. O que é que eu vou fazer? Vou deixar aqui isto, exemplo de uma nova página. Depois vamos fazer aqui um P só para esta página foi em Blazor. Ok. E só preciso disto. Vamos fazer uma outra coisa, só para termos ali uma navegação. Não é assim nada de muito difícil. Portanto, vamos aqui ao nosso main layout, que é o componente, não o main layout, é o nav menu, que é o nosso componente que tem aquelas entradas laterais e vamos adicionar lá um novo nav link. Portanto, podemos copiar este nav link que aqui existe e vamos copiar este nav link para aqui. O href vamos passar para o welcome. Isto vai sempre, vocês já devem ter visto isto com o Fernando, seguramente. Portanto, o href é o destino que vai ser renderizado quando clicarem neste link. Não é? A classe é apenas o estilo visual. Aqui este span serve para vocês terem aquele ícone inicial e isto será então o texto que aparece no fetch data e eu vou alterar no fetch data não, na navbar. Portanto, eu vou deixar aqui então o welcome page, vou só alterar, ver se tem aqui alguma, é só o list, em vez de fazermos desta, e já aqui outros dois é que eu tenho aqui, count login, audio badge, ban, deixa eu ver, vou utilizar este dashboard. Portanto, criei este navlink e vai passar para a welcome page. O que é que eu vou fazer? Vou só correr o meu projeto e garantir que tudo está a funcionar e corretamente. Portanto, é renderizada aqui a página. Vemos então aqui nesta barra de navegação uma nova entrada para o welcome page. Quando eu clico, vou para aquela página que eu acabei de criar aqui neste espacinho. Os outros espaços, pronto, são os componentes de navbar e aqui este survey. Vocês também podem tirar estas coisas se não quiserem. Mas pronto, temos aqui então o exemplo de uma nova página no nosso projeto em Blazor. Posso então parar aqui o meu projeto e se eu for aqui ao Git Changes, eu tenho as minhas alterações feitas. Existe aqui este component.razor, eu não vou deixar isto component.razor, tenho que alterar o nome. Vamos aqui ao Solution Explorer, vamos aqui a este component.razor e vamos alterar o nome para welcome. E o que é que nós temos? Temos aqui uma adição, portanto é aqui um mais, e temos aqui este certinho vermelho, que significa uma edição. Portanto, os outros que estão a azul não tiveram nenhuma alteração. Vamos aqui ao Git Changes e temos aqui a nossa adição, o a nossa modificação, o M. Podemos reverter estas alterações, podemos fazer stage. Isto é só para quando vocês têm isto e querem dividir em dois commits diferentes. Até podemos fazer isso para vocês verem mais uma funcionalidade. Ou poderíamos fazer aqui um commit diretamente.
Antes disso tudo, o mais importante, vamos abrir duas vezes em cima do welcome.razor e isto é então o que foi criado. Como é uma página nova, não aparece aquela divisão ao meio a mostrar-vos as diferenças. Só aparece mesmo a página aqui. Esta, como foi uma modificação, se eu carregar duas vezes em cima, vai aparecer então as diferenças entre a versão anterior e a nova. Portanto, isto era o que existia anteriormente, aqui não existia nada e passou a existir isto que está a ver. Portanto, um novo Navlink. Okay? O resto manteve-se igual. Posto isto, vamos então, se calhar dividimos isto em dois commits, só para vocês verem. Portanto, eu vou fazer commit aqui do primeiro. Portanto, eu faço stage deste ficheiro, desta adição, e o outro não vai ser feito o commit depois. Mas quando eu tenho aqui as stage changes, significa que quando eu fizer aqui um commit, só vou fazer commit destas partes em stage. E o que é que eu fiz nesta parte, neste commit? Eu fiz uma adição de uma nova página denominada welcome. Não há grande que. O que é que eu vou fazer? Vou fazer commit staged. Neste momento, os nossos commits aparecem aqui. Um commit que é outgoing, ou seja, que vai ser enviado para o repositório, e aparece-me ainda aqui esta alteração. Eu agora podia fazer stage à mesma para fazer este commit e colocava aqui, então, adicionada uma nova entrada no nav menu para a página welcome. Algo assim deste género. E faço então commit staged. Se eu for aqui ao view all commits, eu tenho os commits anteriores e aquilo que existe de novo. Vocês veem que eu tenho aqui estes dois commits feitos. Estes commits estão aqui no outgoing porque ainda só existem no meu branch local. Se vocês forem ao Git, aliás, nem o branch existe. Porque eu criei o branch localmente e só temos main e dev na mesma. No Git isto não existe, só existe ainda neste computador. Portanto, se eu fizer agora um push, o que vai acontecer é a criação deste branch no Git, dado que não existe lá, com estes dois commits também associados. Okay? E é isso que vamos fazer. Portanto, vamos criar aqui um push. E neste momento, se eu for aqui ao Git, fizer um refresh, tenho então aqui uma notificação a dizer que o feature new page teve um push recentemente há 10 segundos. Se eu for aqui aos meus branches, já tenho o feature new page. Se eu abrir o feature new page, vou ter lá então commits. Portanto, quais são os 4 commits? São os dois que já existiam lá, mais os dois novos que eu fiz. Este primeiro commit, adicionar esta página, e este novo commit, adicionar este novo navlink dentro do navmenu. Okay? Portanto, tenho lá os meus commits, tenho lá o meu branch. Este exercício 3 fica concluído. Depois, o que é que nós... E se vocês repararem, o feature new page já fica aqui a verde. Depois, o que é que vai ser necessário? Criar um pull request de feature new page para dev e aprovar o merge de código. Portanto, o que é que acontece? Aquela página só existe ainda no meu feature branch. Só tenho este welcome page aqui como... Só tenho este welcome page aqui neste feature branch. Portanto, o que é que acontece? Se eu mudar de branch para desenvolvimento, vocês veem que isto não aparece
e eu executar aqui o projeto, vão ver que só tenho estes três e não tenho aquele aqui em baixo. E mesmo que eu tente chegar lá, tenho a indicação que não existe nada neste endereço. Portanto, eu preciso passar isto para o branch de dev, para ter estas alterações em desenvolvimento, não é? No ambiente de desenvolvimento. O que é que eu vou fazer? Vou ter que criar um pull request. O Git acaba por ser aqui inteligente a dizer-me que, olha, há um push para este branch feito há muito pouco tempo. A probabilidade de quereres fazer um pull request é grande, portanto, está aqui um botão para fazer já o pull request. E efetivamente era isso que nós queríamos fazer. Poderíamos seguir aqui esta notificação e criar o pull request, ou então vamos aqui a pull requests, recebemos a mesma notificação, mas ignoramos na mesma e vamos aqui ao create new pull request. Ao criarmos um novo pull request, vamos então escolher qual é que é o branch de destino e queremos fazer um pull request para dev do branch feature new page. Tenham sempre atenção a isto. Escolham sempre o branch correto, porque senão podem meter-se em problemas e depois têm que os resolver. E normalmente nunca é simpático resolver isso. Professor, como eu consigo cancelar um commit, por exemplo, para um branch ou para o outro? Ou não cancela? Cancelar um commit. Cancelar um Tipo assim, eu quero commit voltar. Eu é... sei que tem como ver a versão, mas tipo assim, eu quero excluir a versão de cima que tá errada e usar só a de baixo. É complicado. Tu podes ter que fazer um revert desse commit, ok? Ahm, Normalmente não é boa ideia quando já existem mais commits a seguir a esse. Portanto, o ideal nesse caso é das duas uma. Ou crias um novo branch com essa alteração, ou então revertes as alterações, vês quais foram as alterações, revertes e fazes um novo commit. Ok? Porque se tu já tiveres mais commits em cima disso, e a probabilidade é grande disso acontecer, vai ficar complicado de depois reverter aquele pedaço. Ok? Portanto, o ideal é ver quais são as alterações, reverte, faz novo commit e segues dali para a frente. Ok, entendi. Agora, se for um commit apenas foi o último feito, tens a opção do revert para o fazer. Ou seja, vais aqui no Git Changes e tínhamos este Feature New Page. Ok, temos o projeto a correr, desculpem. Feature New Page, e se vocês forem aos commits, embora isto já esteja assim no branch local, mas poderíamos fazer aqui um revert e depois isto, pronto, no nosso local history, aquele commit já não existia mais, mas no Git ainda existe. Portanto, teríamos de fazer um revert também aqui. Ok? Ora, o que é que ia dizer-vos? Eu não quero fazer isto. Portanto, keep changes. Mas agora já fiz revert, portanto eu vou deixar assim e depois, como este branch é para apagar, não vale a pena estar aqui a preocupar em reverter o estado. Portanto, o que eu estava a dizer, nós vamos pegar então aqui no base dev, que é o branch de destino, e vamos pegar no feature new page e vamos então fazer um create pull request. No título devemos dizer adicionada nova página, welcome. E depois aqui fazer uma breve descrição do que fizeram. Portanto, adicionada nova página, welcome. E adicionada navegação em nave. Pronto.
É sempre importante vocês deixarem indicações do que é que estão a fazer, porque simplifica mais à frente, ou quem estiver a aprovar o vosso pull request, ou mesmo vocês perceberem o que é que está a acontecer ali naquele pull request. Entretanto, criamos o pull request. O pull request fica criado, vai ser perguntado aqui, ok, então, e isto dá para fazer merge automaticamente? Dá. Não, tinham que resolver conflitos. Depois mais à frente, quando vocês estiverem no projeto mesmo, garantidamente vocês vão ter conflitos a fazer aqui os merge, etc. Ou mesmo os próprios commits. E eu depois também vou mostrar-vos isso. O que é que eu preciso agora de fazer é pegar nestes dois branches e juntá-los todos num só branch que é o dev. Portanto, faço o merge pull request. Confirmo. Está a ser feito o merge. Foi feito o merge. No final, devemos sempre fazer o delete branch se for um feature branch. Nunca fazemos de dev, nem de main, nem de QA, nem nada do género. Mas aqui fazemos delete branch e as alterações foram feitas o merge. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um checkout para dev e vou buscar as alterações. E em dev já tenho esta navbar. A navbar já tem aqui este navlink. O que depois vocês devem fazer também é irem apagando os branches locais à medida que vocês vão fazendo PR. Apaguem isto porque senão vão ficar aqui com muitos e depois perdem-se. Portanto, aconselho sempre a irem apagando isto. Remote, já o outro de feature já foi também apagado. Portanto, se vocês fizerem aqui um fetch novamente, já não devem ter este. Embora este ainda aqui esteja. Eu carreguei no delete. Carreguei. Eu acho que ainda deve estar aqui numa espécie de grace period. No caso de vocês quererem fazer um restore, ele ainda mantém-se lá. Só mesmo para depois não ser possível reverter. Daí ainda estar a aparecer aqui nos remotes. Mas eventualmente ele é apagado. Portanto, eu agora se executar o meu projeto em dev, vão ver que já tenho as alterações com a welcome page aqui. Ok? E assim concluímos o exercício 4 e este exercício, pronto, de uma forma global. Pergunto, dúvidas, questões, algo queiram perguntar? Na terça-feira, a aula assíncrona vai ser um exercício deste género. A terça-feira, a aula assíncrona vai ser a primeira parte, ou seja, é uma tarefa assíncrona que está dividida em duas tarefas. Vocês vão receber duas tarefas. A primeira parte é a parte teórica, digamos assim, da primeira parte desta UFCD. Tem já lá ou seja, aqui no Teams já tem o ficheiro. Portanto, se for aqui ao Teams e é esta a vossa turma e forem ao 10789 Files, já tem aqui pronto, o PowerPoint. Portanto, a primeira parte será isto, responder a questões relacionadas com isto. E a segunda parte é para vocês fazerem um exercício também deste género que fizemos agora, sim. Ok. Obrigada. Nada.